A sua publicação hoje, no Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, tem algum efeito positivo? Sinaliza algum tipo de consciência do que realmente é essa data? Então, eu estou passando aqui com esse vídeo para complementar uma publicação que eu fiz agora há pouco no Instagram e recebi algumas mensagens de pessoas trocando ideia acerca da reflexão que eu procurei implicar. E a questão basilar aqui é a separação do público com o privado. A sua publicação com a sua melhor amiga, garoto, a sua publicação com a sua namorada, a sua publicação com a sua mãe e uma mensagem de felicitação para um dia que não tem nada de felicidade, é um dia extremamente marcado por uma questão política, não te faz menos machista ou não exime a sua responsabilidade com o fenômeno misógino que acompanha a história da humanidade desde os mitos que os homens inventaram para explicar, para justificar o surgimento do mal, por exemplo, do pecado, atribuindo ele à mulher, construindo no imaginário social, da onde provém o nosso funcionamento, muitas vezes inconsciente, um repúdio absoluto ao feminino e uma ordem de culpabilidade sempre à mulher. Por exemplo, o mito de Pandora é a atribuição ao surgimento de todos os males do mundo à curiosidade feminina. Ou ainda, o desejo de comer o fruto proibido de Eva ser colocado como atributo máximo da origem do pecado, e com o pecado a culpa, e tudo que nós já sabemos da história do mundo ocidental, fundamentado no binarismo de bem e mal. Mas então, a questão é essa, e a tese máxima é dizer que a questão não se trata sobre como você trata as pessoas que você já tem afeto, mas sim aquilo que você já construiu de imaginário e reproduz esse imaginário sobre o que é a mulher. Quando, por exemplo, na sua linguagem, você vai xingar como uma expressão de ódio ou de descontente, como uma expressão de uma frustração, de um leite derramado, por exemplo, e a primeira palavra que lhe vem à mente é o órgão genital feminino, é o órgão genital da mulher. Isso não é por acaso, isso não é sem sentido, muito pelo contrário. Isso sinaliza o quanto que o ódio, o repúdio ao feminino, ele já está impregnado na nossa forma de pensar e de viver, que nós não nos damos conta de o quanto que a questão da misoginia, ela precisa ser desconstruída desde as pequenas formas da gente criar piada, das pequenas formas da gente marcar a explicação das coisas e até mesmo na nossa própria forma de nos ver. Então, o Dia das Mulheres e aquilo que ele significa não tem nada a ver a sua construção de redes afetivas. Ele se trata de uma questão muito além do seu tempo, muito além da sua relação com mamãe, com vovó. Ele se trata de uma relação historicamente construída, historicamente postulada como verdade, que é a superioridade do homem sobre a mulher. Então é sobre isso que nós precisamos operar. Não é entregando flores, não é fazendo publicação no Instagram, declarando-se para as mulheres que você tem afeto. É revisitando o seu conceito máximo de mulher e por qual você funciona. E aí, para terminar, eu queria fazer uma última colocação, que é acerca do fenômeno psicanalítico de Madalena, em que essas mulheres que vocês, garotos, publicaram aí e declararam amor, a elas você constrói algo de bela, recatada e do lar.
A elas você dá uma importância de mãe dos seus filhos e de esposa que você vai apresentar para a sociedade. E aquela outra, você constrói uma outra coisa, o desejo que você reprime com a bela recatada do lar. Aquela outra, você permite o sexo, você permite a sexualidade, você permite os fetiches, mas a esta você colocou como bela recatada do lar. Esse fenômeno de Madalena, uma esposa e a outra prostituta, é muito simples e o cálculo dele é simples também. Vai se dar depois numa construção adulta, numa construção social, de casamento, em que se perde o desejo pela bela recatada do lar e tem que se preocupar em encontrar em uma outra o desejo do corpo. Isso tudo é invenção, isso tudo é ficção. Toda essa misoginia, todo esse ódio que eu tenho narrado aqui desde o início é uma ficção, não é natural. A superioridade masculina não é da natureza, e sim é um construto social. E somos nós, homens também, homens e mulheres, somos nós, do nosso tempo, que precisamos falar de desconstrução, que precisamos nos dar conta da nossa responsabilidade em construir uma nova história. E como eu digo sempre, história se paga com história. História não se nasce em árvore, história não brota do chão e nem é pescada nos lagos. História é feita de políticas públicas, é feita de ampliação de consciência, e o Dia das Mulheres serve para isso. Ampliação da consciência de que é a mulher e de que lugar damos à mulher ao longo da história. É isso. Um abraço. Aqui foi o professor Ítalo Silva, filósofo, psicanalista, pedagogo, especialista em docência, especialista em filosofia clínica e mestre em linguagens e educação. Espero que tenha gostado da reflexão. Se gostou, compartilhe. Até mais.